Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 4 de abril. Começa agora mais uma edição do Jornal Semanal que traz notícias da atuação do Ministério Público de Mato Grosso. Acompanhe os destaques. Ministério Público engajado na luta contra dengue, zika e chikungunya. Mais de 40 comarcas adotam medidas relacionadas ao combate à tríplice epidemia. Enfrentamento à violência doméstica. Projeto desenvolvido em Cuiabá motiva Senado Federal a propor alteração em Lei Maria da Penha. Em Primavera do Leste, Ministério Público e representantes de operadoras de telefonia celular debatem qualidade do serviço. Servidores do Tribunal de Contas e Procuradoria-Geral de Justiça se reúnem para discutir ajustes na operação do sistema Aplique. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. Primavera do Leste, são diversas as reclamações que chegam no Ministério Público sobre a qualidade do serviço oferecido pelas empresas que fornecem telefonia móvel no município. O assunto foi tema de audiência pública que reuniu representantes das empresas, Ministério Público e sociedade organizada. Na ocasião, membros do Ministério Público tiveram a oportunidade de repassar aos representantes das empresas as diversas reclamações registradas pela população. De acordo com o promotor de justiça que conduziu os trabalhos, o Ministério Público recebe constantemente denúncias de consumidores sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. Entre os problemas apontados estão a interrupção de sinal, queda da internet móvel e a recusa das revendas em fornecer segunda via da fatura. Avaliar o andamento dos trabalhos realizados pela equipe do Ministério Público, responsável em transmitir ao Tribunal de Contas do Estado informações administrativas sobre licitações, folha de pagamento, atos de admissão e benefícios previdenciários. Foi esse o motivo do encontro entre representantes dos dois órgãos de controle. As informações são transmitidas por meio de um sistema de auditoria pública informatizada de contas, o Aplique. Desde que foi publicada em 2014, de 2014 publicada em 2015, o Ministério Público prontamente, acredito que por ter um corpo técnico, vamos falar, capacitado, sempre foi na frente, conseguiu desenvolver suas ferramentas próprias e conseguiu atender realmente a resolução sem, assim, com todas as dificuldades que teve, mas sempre podendo auxiliar e cooperar com os demais. Nós, do Ministério Público Estadual, a gente teve como uma premissa de trabalho fortalecer a integração e a prestação de informações online para o tribunal. Então nós desenvolvemos toda uma ferramenta que proporciona essa comunicação, essa interação. A gente está enviando esses dados automaticamente para o Tribunal de Contas. E é muito importante porque nós temos cumprido todos os prazos, todos os envios e isso tem sido um case de sucesso de prestação de informação à sociedade, ao Tribunal de Contas do Estado e também a transparência das informações do Ministério Público para o cidadão. E veja no próximo bloco, promotorias de justiça em todo o estado adotam medidas em combate ao Aedes aegypti. Não saia daí, nós voltamos rapidinho. Vamos fazer melhor sem dengue. A gente vive conectado no mundo virtual. Queremos conectar mais pessoas. Só que dessa vez no mundo real, por uma causa nobre. Todos os anos milhares de pessoas são vítimas da dengue. E muitas delas morrem e acabam perdendo a chance de curtir o que a vida tem de bom. E isso é assunto sério. A gente nasceu ontem sim, mas nós queremos todo o tempo que há pela frente. Compartilhe essa ideia. Vamos fazer melhor sem dengue. Uma iniciativa TV Centro-América, junto com você. E Ministério Público de Mato Grosso. Apoio Assembleia Legislativa do Estado. Todos contra a dengue. Essa é a medida emergencial em todo o país. Uma doença que havia desaparecido do Brasil.
mas que nos últimos tempos voltou e voltou com tudo. Ficou tão comum que a gente diz, fulano está com dengue, como se fosse uma doencinha qualquer, uma doença comum. E hoje o que vemos é que não é. O momento é de unir forças. Confira essa reportagem do MPTV. A mobilização em combate ao mosquito transmissor está no trabalho, em casa e na vizinhança. A questão é saúde pública e, diante das circunstâncias, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Especializada de Defesa da Cidadania, também adotou medidas para enfrentar a tríplice epidemia, dengue, zika e chikungunya. Nós recomendamos aos promotores que eles norteassem os inquéritos porventura instaurados em relação à matéria para essa temática que está na atualidade. E ainda aqueles que não tivessem inquérito instaurado, que é raro em relação a essa história no estado de Mato Grosso, que instaurasse com esse escopo. Então a gente recomendou apenas que fosse redirecionado o trabalho de eventuais investigações em andamento no que diz respeito ao combate ao mosquito da dengue, também com essa perspectiva nova que os órgãos de saúde estão sinalizando. Mais de 40 comarcas adotaram medidas relacionadas ao combate à tríplice epidemia. Na capital, por exemplo, está em curso a investigação para apurar como as políticas emergenciais estão sendo desenvolvidas. Nós abrimos um inquérito justamente para apurar como é que o município de Cuiabá e o estado de Mato Grosso está enfrentando essa questão da zika, da dengue e do Aedes aegypti. É importante mencionar o seguinte, que não basta o combate ao mosquito. É necessário que tanto o município de Cuiabá como o estado de Mato Grosso tenham políticas efetivas de assistência à saúde para proteger especialmente as gestantes. Porque o nascimento de crianças com microcefalia gera efeitos que são permanentes e geram inclusive muito mais gastos, porque você tem que cuidar dessas crianças pelo resto da vida, você tem que ter centros de especialidade para cuidar delas, fisioterapia, o que o Estado não tem. Então, a nossa ideia então, é fazer esse acompanhamento e propor as medidas pontuais onde a gente verifique que há algum tipo de omissão. Por exemplo, nós abrimos um outro inquérito relacionado, porque nós descobrimos que no ano passado se gastou 28% menos, ou pelo menos isso foi divulgado, o estado de Mato Grosso teria gastado 28% menos em vigilância sanitária, que é justamente a que faz o combate ao mosquito, ao vetor. Então nós abrimos outro inquérito para verificar se isso aconteceu mesmo e por que e impedir que isso volte a acontecer de novo. Essa questão gera inúmeras outras consequências, como a superlotação nas unidades de saúde, adultos, crianças, todos à espera de um diagnóstico. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso registrou só este ano quase 17 mil casos de dengue, um aumento de 216% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados pouco mais de 5 mil casos. Ainda de acordo com o boletim emitido pela SES, Mato Grosso continua em alerta pelo aumento no número de notificações de casos suspeitos das 3 doenças. Para o Ministério Público, até mesmo a falta de infraestrutura das cidades refletem na proliferação do mosquito. O que a gente vai descobrir é o seguinte, é se o que eles estão fazendo é eficiente e suficiente de acordo para cumprir o direito à população à saúde. Então esse que é um ponto que é fundamental. Quer dizer, o Estado está fazendo limpeza, o Estado está cuidando de distribuição de água, porque um dos grandes problemas que tem é o seguinte, as pessoas estocam água porque não há fornecimento adequado. Existe o lixo, porque não há o recolhimento do lixo. Então, são todas as medidas que nós estamos verificando o que está acontecendo e isso, como eu disse, especialmente a assistência à saúde. O combate eficaz depende de todos. Uma das principais dificuldades encontradas é a consciência do cidadão nessa luta. Em Aripuanã, por exemplo, distante a 900 quilômetros da capital, mãe e filha foram presas a pedido do Ministério Público por terem em suas residências diversos focos do mosquito e, mesmo assim, não adotaram nenhuma providência para resolver o problema. Dos 128 municípios que notificaram casos, 81 são classificados como de alto risco de transmissão da dengue. A gente precisa ter claro que os municípios precisam se adequar a uma norma técnica de atuação. Essa norma técnica ela é originária do Ministério da Saúde, dos órgãos da Secretaria de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, etc. e tal.
O Ministério Público tem o dever de ficar atento a isso, acompanhar paulatinamente e eventuais desconformidades relatadas por conselhos de saúde, relatadas pela população em geral, ou seja, recalcitrâncias, não obediência àquelas regras, aí nós temos que intervir. Então fica o alerta para a população mato-grossense, que tem papel importante na prevenção, uma vez que 90% dos criadouros são encontrados nos domicílios. E olha só que notícia boa, pessoal. Uma experiência desenvolvida pelo Ministério Público aqui em Mato Grosso, que atende agressores acusados da prática de violência doméstica na capital, foi um dos exemplos de sucesso apontados pelo Senado Federal para justificar proposta de alteração da Lei Maria da Penha, que pretende estabelecer medida protetiva de frequência a centro de educação e reabilitação do agressor. Lançado em março de 2011, o projeto Lá em Casa Quem Manda é o Respeito foi desenvolvido pelo Ministério Público e o Governo do Estado e contou com o apoio da Assembleia Legislativa e Fundação Escola Superior do Ministério Público. Os trabalhos, que se estenderam até o ano de 2015, foram coordenados pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá. Veja agora como fica a nossa dica da semana. E atenção você que atua na área do direito. A Confraria do Júri lançou edital para a chamada de artigos relacionados ao procedimento afeta aos crimes dolosos contra a vida. Quem tiver interesse em participar deverá encaminhar os textos no período de 15 de abril a 20 de maio para o e-mail cesar.novais@mpmt.mp.br. O texto deverá seguir as normas da ABNT e estar adequado ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas no site www.confrariadojuri.com.br. Confira agora algumas notícias que foram destaque em nosso portal. Liminar concedida ao Ministério Público obriga indústrias a promoverem recolhimento de pneus abandonados em Rondonópolis. Cartas de crédito. Procurador-Geral de Justiça ratifica legalidade e apresenta informações e documentos à CPI. E para garantir a efetivação do programa de climatização das escolas em Cuiabá, Ministério Público propõe ação contra o Estado. Essas e outras notícias você confere no nosso portal eletrônico. E nós encerramos a edição de hoje com uma homenagem à nossa querida capital mato-grossense, que na próxima sexta-feira comemora 297 anos. Parabéns, Cuiabá! Tenham todos vocês uma ótima semana.